Então, ó, dando continuidade aqui à nossa primeira aula, né, a aula de hebraico bíblico, eu falei que nós vamos trabalhar algumas particularidades. Então, veja só, aqui está o alfabeto, eu coloquei aqui para facilitar. Por que eu coloquei aqui? Porque eu quero trabalhar dessa forma, gente. Eu quero trabalhar dessa forma. Eu quero trabalhar dessa maneira aqui. Deixa eu ver se eu aumento esse ponteiro, porque esse ponteiro eu não estou quase enxergando. Pronto. Ó, eu quero trabalhar dessa forma aqui. Aqui estão as palavras com as suas sílabas formadas e aqui está o alfabeto. Para a gente já fazer o reconhecimento de cada letra. O texto escolhido foi o texto de Gênesis 1, muito famoso, muito apreciado no estudo da língua hebraica, principalmente em estudo introdutório. Eu tenho aqui a palavra Bereshit. Vamos lá? Vamos reconhecer as letras que nós acabamos de estudar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, ó, essa primeira letra, conforme nós vimos, é um B. Se lembram? Tá aqui, ó. Ela aqui. Ela aqui. B. Esse pontozinho aqui, esses dois tracinhos aqui, é uma semivogal. É um Ezinho, bem pequenininho. Ele só vai aparecer na pronúncia e na escrita, dependendo de algumas ocorrências, seguindo certas regras. Tá no módulo de vocês, o módulo que eu preparei, que é o estudo do Shivá, dessa expressão, desse Ezinho, que aparece inúmeras vezes. Então, eu tenho B com E, B. Tá aqui, ó, a letra Re, gente, Re. Tá aqui a letra Re, ó. Esses dois pontozinhos aqui é um E. Nós vamos estudar as vogais e facilitará para vocês, ok? Essa letra não tem som, se lembram? A primeira letra, o Aleph, não tem som. Olha aquela letra que eu falei para vocês que tem uma curiosidade bem interessante nela, que é a letra Shin. Lembram-se do pontozinho? Olha o ponto onde está. O ponto estará à direita. Se o ponto estar à direita, ela tem som de Shin e não de Sim. Então, logo eu tenho Bereshit. Isso aqui é o Yud, lembra? Som de I. Ó, essa formação aqui, esse pontozinho com esse Yud, formam a vogal Hirik. Hirik Yud, que é um I longo. Então, ó, e nós temos aqui o T, soltinho no final. Então, logo eu tenho a palavra Bereshit. Bereshit. Mais uma vez, a palavra B aparece aqui, ó. A letra B. B, isso aqui é um A. Kamet. Então, Kamet, um A longo. Olhe o R aqui, ó. Tá aqui, é só você ver aqui no alfabeto. Veja a palavra e recorra ao alfabeto para identificar as letras. Faça isso, essa metodologia vai fazer com que vocês memorizem cada letra. Então, ó, essa letra não tem som, então ela não é pronunciada. Bara. E aqui está a palavra Elohim. Eu tenho uma semivogal aqui. Eu tenho aqui uma semivogal que tem som de E. Essa palavra aqui, se lembram que aparecerá o som da vogal e não da consoante. Por quê? Porque essa palavra não tem som. Outro sim, eu esqueci de dizer que o alfabeto hebraico não tem vogal. As vogais
foram acrescidas pelos masoretas lá no século XV. Então, ó, aqui é um I, aliás, é um O. Olha o Rê aqui, gente, ó. Lembra daquele Rê fraquinho? A mesma terminação, ó. Tem aqui um I longo. Olha aqui um M sofite. Lembra do M sofite? O M escrito no início da palavra é esse aqui. Mas no final é esse aqui, ó. Então eu tenho a palavra Elohim. Et, ó, Aleph, Tet, certo? Deixa eu colocar aqui a computador para carregar. Então, ó, eu tenho aí uma letra gutural, que é a primeira letra do alfabeto, o Aleph, e eu tenho a última, Et. Então, ó, eu tenho aqui Et, Ha-Shamayim. Ha-Shamayim é céus. Essa construção aqui, ó, nós vamos estudar, viu, gente? Isso aqui é um artigo definido. A palavra céu, céus, não é Ha-Shamayim. Isso aqui é um artigo. Artigo A. Olhe, Ra, porque a letra é essa letra aqui, é o Rê. Ra. Lembra do RR de rato? Ra. Esse pontozinho, esse traçozinho aqui é um A. Novamente aparece a palavra... palavra não, aparece a consoante Shin. Lembra do que eu falei? O A. Esse parece uma cruzinha aqui, uma cruz T. Essa vogal, ela não, nem sempre será A. Às vezes pode ser O, mas nesse caso aqui é A. Olha o M. E o I. E o M final. Ha-Shamayim. Se vocês observarem, o Shin tem um Dagesh, tem um pontozinho no meio. Nós vamos estudar o estudo do Dagesh. Vamos estudar isso aí. Ve'et. Essa é a palavra terra no hebraico. Ra, vocês já aprenderam que é um artigo. A, olha o Azinho aqui. R, e um tsad, aqui, ó. Tsad, final. Tsad, final. Então eu tenho aí Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Ok? Esse exercíciozinho aqui é para que vocês... eu esqueci de colocar até o quadrinho das vogais para vocês, gente. Olha, tá aqui as vogais, olha. Tá aqui as vogais. Kamet, semivogal, Rap, segol, Hatef, patá, tem som de A, tem som de E, Shivá, que é um som mudo, Kubutz, que é um U breve, Shurer, que é um U longo, Rolen Vav, é um O longo, Rolen, só esse pontozinho aqui, é um O breve, Hirik, um I breve, ó, isso aqui é um I, e esse aqui, deixa eu ver aqui onde ele está, não apareceu aqui não, acho que esqueceram de colocar, não foi eu que produzi, mas tem o Hirik Yud, que é essa aqui, ó, Hirik Yud, que é essa aqui, ó, o Yud e um pontozinho embaixo, que é o I longo, e Segol, que é um R longo, um R breve, Tsire, que é um R longo, Kametz, que é um ar longo, e Patar, que é um ar breve. Mas, irmão, por que breve, por que longo? Nós aprenderemos. Não se preocupe para a gente não atropelar as coisas aqui. Nosso primeiro passo no estudo do hebraico é estudar o alfabeto. Eu não sei, queridos, olhe, se será possível a gente conseguir
muita coisa em 6 meses, porque a gente vai ter que passar um tempinho, vou passar exercícios para vocês memorizarem, para facilitar a memorização de cada letra do alfabeto, as 22 consoantes. O alfabeto não tem vogal. Os hebraísmos são expressões, locuções peculiar à língua hebraica, conjunto de atividades ou de maneiras próprias dos hebreus ou dos judeus. Esses hebraísmos ressaltam expressões culturais, costumes, expressões linguísticas, que são particularidades da própria língua hebraica. E esses hebraísmos, gente, eles nem sempre podem ser traduzidos para a língua portuguesa, para uma língua vernácula. Então, veja só. Eu tenho aqui em Lucas 10:6, aí você me diz, mas Lucas é um texto escrito em grego, como é que pode ter hebraísmo? Não falamos de hebraísmo, estamos falando de conceitos culturais, expressões que ressaltam costumes e a cultura do povo. É importante ressaltar que, ainda que a língua oficial do Novo Testamento seja o grego, a cultura ainda é judaica, ok? Então, olha essa expressão, se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Vejam que parece que a expressão no hebraico seria bene, filho da paz, filho da desobediência e filhos de Belial. Gente, essa expressão, quando aparece na Bíblia, filho de algo, de alguma coisa, ou de alguém, refere-se à sua natureza e característica particular. Filho da paz diz respeito no idioma hebraico, na cultura hebraica, de alguém que é da paz, de alguém que vive a paz, de alguém que tem comunhão com a paz. Os filhos da desobediência são pessoas que vivem no contexto, na rotina, no hábito da desobediência. A natureza dessa pessoa é a desobediência. E os filhos de Belial aqui diz respeito à natureza dos filhos de Eli, maus, perversos. Olha que coisa interessante. Deixa eu aqui abrir um parêntese. O hebraico que nós vamos estudar é o hebraico bíblico. Claro que, não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas o hebraico moderno, ele sofreu alterações e modificações e transformações diacrônicas e sincrônicas, tanto históricas quanto estruturais. Por exemplo, essa expressão Belial, ou Belial, no hebraico, dá a ideia de alguém nulo, perverso, ou no Novo Testamento, sobretudo, a Satanás. Hoje em Belial, hoje em Israel, a expressão Belial dá a ideia de algo nulo ou algo vazio ou imprestável. A ideia vai passar aqui um carrinho, vai atrapalhar um pouquinho, carro de som. Então, essa expressão Belial hoje em Israel, por exemplo, olha, essa comida é de Belial, é uma comida que não presta, uma comida sem sabor. Ou seja, com o passar do tempo, a conotação dessa palavra, no seu sentido, vamos dizer assim, negativo, no sentido mais espiritual, deixou, com o passar do tempo, tendo um conceito mais comum, mais não religioso. Isso acontece em toda a língua. Por isso que é importante eu deixar isso claro, que nós estudaremos o hebraico bíblico, certo? E não o hebraico moderno. Pronto, gente. São esses conceitos que eu quis trabalhar com vocês. Tem várias outras expressões, eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Aí, viu? Nós temos vários outros conceitos que são hebraísmos na Bíblia. Por exemplo, quando a palavra gordura, a gordura da terra. A gordura da terra, ela diz respeito à produtividade agrícola, à prosperidade na colheita.
e vocês desfrutarão, viverão da gordura da terra. Essa expressão dá a ideia de uma prosperidade na colheita, que Deus abençoará a colheita. A terra não tem gordura. Outro sim, quando Jesus disse assim, que aquele que não aborrecer o pai e a mãe não é digno de ser meu discípulo. Aí você pega a palavra aborrecer, tem um sentido negativo, né, na nossa cultura, no nosso conceito linguístico, porque aborrecer seria injuriar, fazer irritar. Então eu tenho que irritar meus pais, eu tenho que injuriar meus pais para poder ser discípulo de Jesus? Não. A expressão aborrecer dá a ideia de preferência. Porque quando a Bíblia fala aborreci a Esaú, eu escolhi a Esaú e escolhi a Jacó e aborreci a Esaú, é um sentido de preferência, de escolha, prioridade. Quando Jesus disse aquele que não aborrecer o pai e a mãe, ou seja, aquele que não der prioridade ao seu chamado, mas colocar o pai e a mãe acima do amor a Deus, não é digno de ser seu discípulo. Então é nesse conceito que o verbo aborrecer aparece dentro de uma expressão idiomática, dentro de um hebraísmo. Tem vários outros hebraísmos, gente. Por exemplo, quando a Bíblia fala de jogar aos pés dos apóstolos lá em Atos, esse hebraísmo significa autoridade, aquele que tem autoridade. Por isso que a Bíblia vai fazer menção aos pés. Por exemplo, quando a Bíblia fala daquele que está à minha destra, à minha direita, isso é um hebraísmo, é uma expressão idiomática, porque a destra dá a ideia de poder e autoridade. Então, essas características só podem ser percebidas na língua original. Nem sempre a tradução consegue expressar com mais nitidez e clareza certas expressões. Meus queridos, esse foi um vídeo introdutório para que pudéssemos chamar vocês para essa realidade do estudo da língua hebraica. Até sábado, se Deus assim nos permitir, viu?